Bom dia, senhores pais, bom dia, alunos, bom dia para vocês todas. Hoje a nossa aula é sobre relações numéricas e nessa aula a gente vai falar sobre números pares e números ímpares, né? Parece um pouco complicado para a criança entender, mas não, é bem simples. E para ficar mais simples ainda, a gente vai usar algumas estratégias para que a criança consiga assimilar ainda com mais facilidade essa ideia de número par e de número ímpar, tá? Vamos fazer assim. A primeira coisa que a gente vai pedir para a criança fazer é uma lista de coisas que a gente só consegue comprar se for no par, né? Que você não vai à loja comprar um item só, você só consegue comprar se for o par. Exemplo, um par de sapatos. Você consegue comprar somente se for um par de sapatos. Você não consegue, não vai à loja comprar só um sapato para um pé, certo? E aí você vai pedir para que a criança faça uma relação, uma lista de todas essas coisas, né? Tem várias possibilidades, né? Vamos pensar aqui. Coisas que nós usamos nas mãos, coisas que nós usamos nas orelhas, nos ouvidos, coisas que nós usamos nos pés, nos joelhos, né? Então tem vários itens. Pronto. Concluímos a nossa lista, certo? Agora a gente vai pensar em uma outra lista, que são de coisas, partes do nosso corpo, que são também de dois, né? Exemplo, nós temos duas orelhas, certo? Nós temos também dois rins, nós temos um par de rins, né? Que a gente não consegue ver a olho nu, mas a gente tem, tá certo? Outro exemplo, as nossas narinas, certo? Também são duas, então é um par de narina que nós temos, tá ok? Então vamos lá olhar, né? Olhar pro corpo do colega que tá na frente da mamãe, do papai, olhar, prestar atenção e ver todas as coisas que nós temos em dois no nosso corpo, tá certo? Então façam essa lista também. Concluiu essas duas listas, o que a criança já deve ter entendido? A criança já deve ter percebido que um par se relaciona com um grupo de dois, certo? Tudo que é par é dois. Exemplo, mas precisa ser sempre coisas iguais? Não, exemplo, o papai e a mamãe, o seu papai e a sua mamãe, eles formam um belo par, né? Então, exemplo, são duas coisas, tá? Um par é relacionado a um grupo de dois itens. Fechou? Fizeram as duas listas? Conseguiram compreender isso? A criança conseguiu compreender isso? Então, vamos para a nossa atividade prática. Vocês vão separar aí para mim, 20 itens de alguma coisa. Pode ser tampinha de garrafa, grão de feijão, alguma coisa desse tipo, tá certo? 20. E aí vocês vão separar 15 grãos de feijão. Bota ali 15, tá? Separa ali 15 e pede para a criança agrupar de 2 em 2. Certo? De 2 em 2. Pronto, ela fez vários grupos de 2 em 2. Deu 7 grupos. Sobrou algum? Se tiver sobrado, que no caso sobra, né? Então esse número é um número ímpar. Quando não sobra, você agrupa de 2 em 2 e não sobra nenhum número, então esse número é um número par. Então vocês podem começar pelo número 20, tá? Em vez do 17, vocês podem começar pelo número 20. Depois que a criança entende essa relação, aí a gente vai para o número ímpar, tá bom? O número ímpar vai ser sempre um número que, quando você faz esse agrupamento de 2 em 2, vai sobrar 1. Então, a gente chama esse número de número ímpar, tá certo? Pronto. Concluímos a nossa atividade prática e aí a gente vai para a nossa atividade em folha, que é a que eu vou passar no grupo para vocês, tá certo?
Vou deixar aqui para vocês verem também qual é essa atividade que é para ser realizada, tá bom? Compreendido? Vamos lá. Número par são números relacionados a um grupo de 2, tá bom? Então, vocês vão fazer a lista de coisas que nós só compramos em pares. Vocês vão fazer uma outra lista de partes do nosso corpo, que são 2, tá? Vão fazer a atividade prática aí com os feijões ou tampas de garrafa ou qualquer outra coisa, tá, gente? 20 objetos que vocês vão separar e vão ver se é um número par ou um número ímpar. E por último, a atividade escrita, tá? Atividade na folha, ok? Qualquer dúvida, perguntar aqui pra mim que eu estou à disposição, tá certo? Beijos! Essa atividade vocês vão fazer o agrupamento de 2 em 2 e completar na coluna ao lado se ele é par ou se é ímpar. Lembrem-se, se sobrar um item, ele é um número ímpar. Se não sobrar, de vários grupos de 2 sem sobrar nenhum, então esse número é um número par.